Development in the Maddie McCann mystery. UK media are reporting that police have uncovered new evidence. They're said to be looking at more than 20 plots of land in the easternmost part of Praia da Luz, near where the 3-year-old went missing all those years ago, but also close to the home of the main suspect, Christian Bruckner. No dia 3 de junho de 2020, os procuradores alemães fizeram um anúncio bombástico. Christian Bruckner, um agressor condenado, foi oficialmente nomeado como principal suspeito no desaparecimento de Melanie McCann. As autoridades afirmaram que tinham provas concretas de que Melanie estava morta e que Bruckner era o responsável. As autoridades alemãs acreditam que o agressor condenado é culpado, com base em depoimentos de testemunhas-chave e provas circunstanciais. Na época de seu desaparecimento, Bruckner vivia isolado em um trailer perto de Praia da Luz. Ele tinha uma extensa ficha criminal, incluindo abuso, tráfico e outros atos reprováveis. Na noite do desaparecimento de Melanie, ele recebeu um telefonema misterioso por volta das 22 horas, que o colocou perto do local. Em julho de 2020, a investigação se expandiu. As autoridades alemãs procuraram poços e propriedades ligadas a Bruckner na Alemanha, enquanto as equipes portuguesas escavaram locais em Praia da Luz. Nenhum corpo foi encontrado, mas a atenção sobre o caso aumentou. Logo, fatos mais perturbadores surgiram. Anos antes, a polícia havia encontrado pendrives escondidos sob o corpo de seu cachorro morto em uma fábrica abandonada. Dentro, havia mais de 8.000 arquivos perturbadores, incluindo imagens de abuso, fantasias distorcidas e fotos. Também foram encontrados maiôs infantis, produtos químicos e documentos. Suas obsessões sombrias já não eram especulações. Estavam documentadas. Aumentando as suspeitas, uma ex-amiga chamada Helga B. afirmou que Bruckner praticamente havia confessado, uma vez dizendo durante uma conversa sobre Melanie: "Ela não gritou." Depois, veio outra reviravolta arrepiante. Da prisão, Bruckner escreveu cartas provocadoras para a imprensa, sugerindo que havia enganado os investigadores. Em 12 de maio de 2021, os procuradores anunciaram que novas provas circunstanciais haviam fortalecido o caso, embora os detalhes não fossem revelados. E em 22 de abril de 2022, os procuradores portugueses nomearam formalmente Bruckner como arguido, ou seja, suspeito formal. Em maio de 2023, a investigação voltou-se para o reservatório de Arada, uma área remota a 30 quilômetros de Praia da Luz, onde se sabia que Bruckner acampava. Mergulhadores procuraram nas águas turvas. Amostras de solo foram recolhidas e analisadas. Ainda assim, nenhum corpo foi encontrado. Em janeiro de 2025, os procuradores admitiram que, sem provas forenses mais fortes, acusar Bruckner de assassinato permanecia improvável. Sua data de libertação por uma condenação anterior de estupro se aproximava, 17 de setembro de 2025. Então, em junho de 2025, apenas 3 meses antes de sua libertação programada, os investigadores lançaram uma busca exaustiva de 3 dias perto de sua antiga casa de campo no Algarve. As equipes usaram drones de radar de penetração no solo e unidades de escavação. Encontraram uma pistola calibre 6,35, fragmentos de roupas e ossos de animais, itens que agora passam por testes forenses. Um investigador português descreveu os materiais como muito antigos, quase arqueológicos. Nesse mesmo mês, uma mulher misteriosa pagou as multas judiciais pendentes de Bruckner, removendo o último obstáculo legal para sua libertação. Uma das amostras recuperadas já foi descartada, mas outras ainda levantam perguntas sem resposta. Foi no dia 28 de abril de 2007, um sábado ensolarado, na pacata estância turística de Praia da Luz, situada na costa sul de Portugal. Para a família McCann, isso deveria ser a fuga perfeita, uma pausa da rotina, uma oportunidade de relaxar, recarregar e passar tempo com amigos próximos. Kate e Jerry McCann chegaram à cidade com seus 3 filhos pequenos, os gêmeos de 2 anos, Shah e Emily, e a mais velha, Melanie, de apenas 3 anos, loira, de olhos brilhantes e cheia de curiosidade.
A família fez o check-in no apartamento 5A do Ocean Club Resort, um rés do chão que dava para uma passarela pública a poucos passos da estrada. Parecia um aluguel de férias típico, pisos de azulejo, quartos iluminados pelo sol e um pequeno pátio fechado. Seguro o suficiente, pensaram, protegido. Os arranjos de sono das crianças foram ajustados para maior conforto. O quarto de Meline era compartilhado com os gêmeos, seus berços ao lado da cama dela. Eles não estavam sozinhos nesta viagem. Os McCann faziam parte de um grupo maior, 7 amigos adultos e 8 crianças ao todo. A maioria eram médicos ou profissionais de Leicester. Nesse primeiro dia, chegaram por volta das 14h30, após uma viagem de 1 hora a partir do aeroporto de Faro. Não houve nada de incomum. Deixaram as malas, trocaram de roupa e se juntaram às outras famílias no evento de boas-vindas do resort, bebendo sangria, observando as crianças brincarem na piscina e conversando à luz dourada do Algarve. Mais tarde naquela noite, todos foram ao restaurante Millennium para um jantar descontraído. As crianças, já sonolentas da viagem e da empolgação do dia, foram alimentadas, banhadas e colocadas na cama às 20h45. Meline vestia seu pijama rosa familiar com o personagem Io estampado na perna. Naquela noite, segundo relatos, tudo foi tranquilo. Kate e Jerry ficaram no apartamento, preferindo relaxar diante da televisão. Estavam exaustos, mas contentes. Tudo parecia seguro, normal. Depois dessa primeira noite tranquila, os McCann e seus amigos rapidamente encontraram um ritmo. O dia 29 de abril marcou o primeiro dia completo no Ocean Club Resort, e com ele vieram rotinas que pareceriam seguras, até não serem mais. Todas as manhãs, Meline e os gêmeos frequentavam o clube infantil do resort. Meline estava especialmente entusiasmada, faladora, cheia de energia e já se afeiçoando à equipe. Ela pintava, fazia amigos e contava aos pais todas as coisas novas que havia feito. Kate escreveu em seu diário que Meline continuava perguntando: "Onde você esteve hoje, mamãe?" Ela sentia falta deles quando não estavam por perto. À medida que os adultos relaxavam, as noites do grupo seguiam um padrão familiar. Por volta das 20h30, depois dos banhos e das histórias de dormir, as crianças eram colocadas para dormir em seus respectivos apartamentos. Então, os adultos, incluindo Kate e Jerry, caminhavam a curta distância até o restaurante Tapas, uma área de refeições à beira da piscina, localizada a cerca de 50 metros do apartamento. Da mesa, não podiam ver os quartos, mas se sentiam suficientemente próximos. Criaram um sistema para ficarem tranquilos. A cada 15 a 30 minutos, um dos adultos deixava a mesa para verificar as crianças dormindo. Chamavam isso de seu sistema de verificação. Parecia um equilíbrio responsável entre tempo social e vigilância parental. Foi durante essas noites, 29, 30 de abril, 1º e 2 de maio, que o sistema esteve em vigor sem problemas. Cada verificação trazia tranquilidade. Todas as vezes, as crianças estavam exatamente onde deveriam estar, dormindo profundamente. Eles eram médicos, profissionais, pessoas metódicas, cautelosas. Por isso a ideia de que algo pudesse dar errado parecia impossível. O resort parecia seguro. A cidade era tranquila e estavam cercados de amigos de confiança. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém poderia imaginar, era que alguém poderia estar observando, esperando. Na quinta-feira, 3 de maio de 2007, o dia começou como qualquer outro no Ocean Club Resort. O sol nasceu sobre Praia de Luz e os McCann seguiram sua rotina habitual de férias. Naquela manhã, Meline frequentou o clube infantil do resort como de costume. Brincou, riu e depois contou aos pais que havia tido um dia maravilhoso. Meline, segundo relatos, perguntou à mãe uma questão simples, mas perturbadora. "Por que você não veio quando o Sean e eu choramos ontem à noite?" Naquela manhã, as crianças pareciam bem. Mesmo assim, aquela observação deixou uma questão persistente. Teria algo ou alguém perturbado as crianças na noite anterior? A equipe lembrava-se dela como alegre, educada e cheia de energia. Não havia sinal, nem indício de que algo estivesse errado. Naquela noite, a família seguiu seu ritmo estabelecido. Kate e Jerry deram banho nas crianças, contaram uma história para dormir e colocaram os 3 na cama às 19 horas. Meline vestia seu pijama rosa favorito com o personagem Io.
Por volta das 20h30, Kate e Jerry saíram do apartamento e se juntaram aos amigos no restaurante Tapu's, a uma curta caminhada, cerca de 50 metros, sem linha de visão direta para o apartamento. Sentaram-se à mesa perto da piscina. Era a mesma mesa em que haviam se sentado durante toda a semana. O grupo de amigos, mais tarde apelidado de Tapa 7, se revezava para checar as crianças nos apartamentos próximos a cada 15 a 30 minutos. Às 21h05, Jerry levantou-se da mesa e voltou para o apartamento. Entrou pelas portas do pátio e viu os 3 filhos na cama. Meline, pelo que pôde perceber, estava dormindo. Tudo parecia normal. Poucos minutos depois, por volta das 21h15, Jane Tanner, uma integrante do grupo, saiu para verificar sua própria filha. Enquanto caminhava pela rua, viu um homem carregando uma criança pequena descalça, vestindo pijamas claros com o que ela pensou serem padrões florais. Na época, ela não achou estranho. Por anos, essa visão seria tratada como um possível avanço. Muitos acreditam que Jane Tanner poderia ter testemunhado o sequestro em tempo real. Mas em 2013, após uma revisão completa do caso, a Scotland Yard identificou o homem. Era um turista britânico levando sua própria filha para casa após o crash noturno do resort. Seu relato coincidia perfeitamente, até nos pijamas. No fim, a visão não estava relacionada ao desaparecimento de Meline. Às 21h30, outro membro do grupo, Matthew Oldfield, ofereceu-se para verificar as crianças Macon. Entrou no apartamento, mas não olhou com atenção. Mais tarde admitiu que viu os gêmeos, mas não tinha certeza se Meline estava lá. Por volta das 22h, chegou a vez de Kate. Ela caminhou de volta ao apartamento 5A pelo pátio. Ao entrar, algo parecia errado. A porta do quarto das crianças estava entreaberta. Uma brisa a empurrou mais, e então silêncio. I think the starters were about to arrive, so I thought I'll go and do a check. It had been sort of 20 minutes or so before we'd last checked, so I thought I'll go and do a check before the food arrived. So I just walked out of the restaurant up the hill. I passed Jerry, he was talking to one of his tennis friends. Ela olhou para dentro do quarto. Os gêmeos estavam dormindo nos berços, mas a cama de Meline estava vazia. O coração de Kate disparou. Ela olhou ao redor, verificou o armário. Debaixo da cama, nada. Correu de volta para o restaurante gritando: "Eles a levaram! Alguém levou a Meline!" O pânico se espalhou. O grupo se dividiu, procurando em cada canto do resort. Funcionários e hóspedes se juntaram, mas não houve gritos, vidros quebrados ou sinais de arrombamento. A persiana da frente estava ligeiramente aberta. A janela atrás dela estava levantada. Era possível que alguém tivesse entrado silenciosamente e saído com uma criança nos braços. Às 22h15, Jerry enviou Matthew para avisar a recepção. E às 22h30, o resort acionou seu protocolo de criança desaparecida. Cerca de 60 funcionários e hóspedes, junto com a polícia local, começaram a chamar o nome de Meline e vasculhar o resort até o amanhecer. Apesar do esforço massivo, nenhum vestígio foi encontrado. As primeiras horas foram críticas, mas em meio ao caos e à confusão, nenhuma cena forense foi preservada. Testemunhas-chave não foram imediatamente interrogadas e não houve bloqueio imediato das saídas do resort. Uma série de erros que dificultou a investigação inicial. Em 5 de maio, apenas 2 dias após o desaparecimento de Meline, a polícia em Portugal divulgou sua primeira imagem composta. Era um desenho grosseiro, não identificado e vago, mas representava a primeira tentativa pública de capturar quem a tivesse levado. Ao lado do esboço, as autoridades expressaram uma pequena, mas crítica esperança. Acreditavam que Meline ainda estava viva, possivelmente dentro de um raio de 3 milhas do Ocean Club Resort. A mensagem era ao mesmo tempo assustadora e estranhamente reconfortante. Em algum lugar, talvez próximo, Meline ainda poderia estar esperando para ser encontrada. Uma das primeiras pessoas a cair sob suspeita foi Robert Mura, um britânico-português que morava a poucos metros do apartamento dos McCann. Ele se ofereceu para ajudar a polícia como tradutor, mas logo se tornou alvo de intensa investigação. A polícia revistou sua casa, apreendeu seus eletrônicos e o nomeou suspeito oficial. No entanto, não havia provas, apenas especulações, e Mura foi inocentado.
Com o passar dos dias, a história ganhou repercussão. Entre 8 de maio e junho de 2007, o desaparecimento de Melanie McCann tornou-se uma obsessão internacional. Veículos de notícias em todo o mundo divulgaram sua foto, entrevistas e atualizações. O que começou como uma busca local desesperada transformou-se em uma campanha mundial para trazer Melanie para casa. Famosos se juntaram ao pedido por respostas. Superestrelas do futebol, como David Beckham e Cristiano Ronaldo, fizeram apelos emocionados. Beckham, falando diretamente para a câmera, disse: "Se você viu esta menina, por favor, forneça qualquer informação." Sua voz ecoava o que milhões sentiam. O público respondeu. Em 11 de maio, a autora J.K. Rowling contribuiu para o fundo de recompensa crescente, que rapidamente ultrapassou 2,5 milhões. Mais doações vieram de líderes empresariais como Richard Branson e Sir Philip Green. Então foi criado o Melanie Fund, sem deixar pedra sobre pedra. Lançado em 15 de maio, visava apoiar os esforços de busca e garantir que a atenção da mídia não diminuísse. Em poucas semanas, o site do fundo recebeu mais de 58 milhões de acessos, tornando-se um dos sites mais visitados do mundo na época. Kate e Gerry também não permaneceram em silêncio. Embrenharam-se em uma turnê mundial de mídia, viajando para a Espanha, Alemanha e Marrocos, pedindo informações, encontrando políticos e se dirigindo à imprensa. Em 30 de maio, foram até receber uma audiência com o Papa Bento XVI, que segurou uma fotografia de Melanie e rezou por seu retorno seguro. Nos bastidores, a polícia portuguesa continuava a investigação. Até meados de maio, haviam investigado mais de 350 locais suspeitos, verificado mais de 500 apartamentos locais e entrevistado dezenas de testemunhas potenciais. A operação era massiva. A esperança era real. Mas, tão rápido quanto surgiu, a intensidade começou a diminuir. 3 meses após o desaparecimento de Melanie, uma mudança sombria começou a pairar sobre a investigação. Entre 11 e 14 de agosto, notícias chocantes vazaram da polícia portuguesa. Testes forenses teriam detectado vestígios de sangue no apartamento 5A, o quarto onde Melanie foi vista pela última vez. A mídia entrou em frenesi. Rumores sugeriam que cães farejadores britânicos detectaram cheiro de sangue e restos humanos. Painéis de TV especularam sem parar. Logo após serem nomeados suspeitos, os McCann tomaram uma decisão dolorosa. Deixaram Portugal e retornaram ao Reino Unido com os gêmeos. Mantiveram sua inocência, mas sofreram danos, abuso online e escrutínio incansável da mídia. Kate comentou: "Mas eles lutaram. Em março de 2008, os McCann receberam 550 mil libras em indenizações de 2 jornais britânicos que haviam publicado falsas alegações sugerindo o envolvimento deles no desaparecimento de Melanie. Os fundos foram redirecionados para apoiar a busca por Melanie." Kate disse: "O que gosto de dizer é que ela se parece com a Kate, mas tem a personalidade McCann. E se você já viu o resto da minha família, ela é barulhenta. Sim, ela é barulhenta e uma verdadeira extrovertida." Por fim, os fãs foram limpos de seu status de arguido, assim como Robert Mura. Após 15 meses exaustivos, o caso foi arquivado. Sem prisões, sem pistas, sem Melanie. Mas para Kate e Gerry, a busca estava apenas começando. Até 2009, os McCann não eram apenas pais de luto. Tornaram-se figuras públicas no centro de um dos casos mais controversos do mundo e estavam prontos para lutar. Naquele ano, iniciaram processos legais contra o ex-detetive português Gonçalo Amaral. Kate comentou: "That's an emphatic no. I mean, the ludicrous thing is what's been purported from Portugal is that Madeleine died in the apartment by an accident and we hid her body. Well, when did she have the accident and died? Because the only time she was left unattended was when we were at dinner. So if she died then, how could we have disposed of her, hidden her body?" O ex-detetive publicou um livro, The Truth of the Lie, alegando que os McCann falsificaram o sequestro e encobriram a morte da filha. Para Kate e Gerry, não se tratava apenas de difamação, era pessoal. O livro reacendeu a suspeita pública e, segundo eles, estava prejudicando a busca por Melanie.
Ao mesmo tempo, a investigação em si havia esfriado. Em 2010, as autoridades portuguesas arquivaram o caso, alegando falta de novas provas. But obviously they're not immune to the media. They hear things, they go to school, they hear the radio, they hear the theories. And Sean has obviously asked Kate explicitly, why did Mr. Amaral say you hid Madeleine? So we will have to deal with that, and obviously we are doing everything in our power, and we hope that the current investigation being run with the Metropolitan Police and the PJ does lead to a real breakthrough. That's our goal, is to find Madeleine. But until that day, till we find Madeleine and know who is responsible for taking her, we will have to worry about these questions for the time. Mas os avistamentos de Méline continuaram a chegar de todo o mundo, do Marrocos, Espanha, França, até da Austrália. Nenhum foi confirmado, mas cada relato trazia uma centelha de esperança. Então, em maio de 2011, tudo mudou. Após uma carta comovente de Gerry McCann ao então primeiro-ministro David Cameron, o governo do Reino Unido tomou uma medida dramática. A Scotland Yard lançou a Operação Grunge, uma reanálise completa do caso. O objetivo era reexaminar cada pista, cada arquivo, cada evidência com novos olhos. Foi o primeiro grande avanço em anos. Em abril de 2012, os investigadores divulgaram imagens de progressão de idade, mostrando como Méline poderia estar aos 9 anos. Para muitos foi um momento chocante, um lembrete nítido de quanto tempo havia passado. Mas também reacendeu o interesse público. A busca não havia terminado. De junho a outubro de 2013, o governo do Reino Unido investiu ainda mais fundos na investigação. Em resposta, as autoridades portuguesas reabriram seu lado do caso, e com isso veio um novo impulso. A polícia começou a divulgar retratos falados eletrônicos e feeds de vários homens que queriam identificar potenciais suspeitos, pessoas de interesse e outros vistos na área ao redor da época em que Méline desapareceu. Após anos de silêncio e progresso estagnado, finalmente parecia que o caso estava avançando novamente. Em 2014, 7 anos haviam se passado desde que Méline McCann desapareceu. Mas o caso estava longe de terminar. Em junho de 2014, autoridades portuguesas, trabalhando ao lado da polícia britânica, iniciaram uma nova onda de buscas em Priadellu. Durante vários dias, os investigadores escavaram terrenos de vegetação e vasculharam áreas remotas perto do Ocean Club Resort. Esperavam encontrar qualquer vestígio, qualquer pista que pudesse estar ligada a Méline. Restos humanos foram até testados, mas todos se mostraram não relacionados. Ainda assim, o caso avançava. Em maio de 2015, outra rodada de escavações forenses ocorreu. Cães farejadores, radares e equipamentos de penetração no solo foram utilizados, mas novamente nenhum avanço significativo. Méline era esperada. As autoridades alemãs acreditam que o condenado por crimes sexuais é o culpado, com base em depoimentos de testemunhas-chave e evidências circunstanciais. Houve um desenvolvimento no mistério de Maddie. A mídia do Reino Unido noticiou que a polícia descobriu novas provas que poderiam ligar o principal suspeito, Christian Bruckner, à área onde Maddie desapareceu. Até o momento, Christian Bruckner continua sendo o principal suspeito, o único arguido oficial no caso. Ele cumpre pena em uma prisão na Alemanha pela violação de uma mulher de 72 anos. Um crime separado cometido na mesma região onde Méline desapareceu. Mas seu tempo está acabando. A data prevista de sua libertação é 17 de setembro de 2025. E, a menos que os promotores encontrem novas provas admissíveis, sejam ligações forenses, registros telefônicos ou uma testemunha-chave, ele poderá sair livre. Este caso se estendeu por fronteiras, décadas e manchetes. Foi reaberto, reexaminado e reimaginado. Mas mesmo agora, 18 anos depois, a questão permanece sem resposta. O que aconteceu com Méline McCann? O mundo ainda espera. E se você sentiu que esta história foi contada com o cuidado e clareza que merece, por favor, considere se inscrever no canal. Seu apoio nos ajuda a continuar contando essas histórias importantes de forma verdadeira e respeitosa. Obrigado por assistir.